como é que você ouvir da boca do Gilmar Mendes argumentos que você mesmo já vem utilizando lá? Deve ser confortador, né? Coisas que você argumentava em artigos e entrevistas há vários anos. Nós temos, não só eu, mas acho que um grupo de juristas apontado há muitos anos. Eu introduzi uma narrativa anterior à Lava Jato, ao impeachment de Dilma, de medidas de exceção, estado de exceção produzida pelo sistema de justiça, que eu acho que foi uma narrativa feliz, porque acabou servindo de descrição para fatos que ocorreram muito concretamente, que hoje estão aí expostos, encarnados, né? O sistema de justiça agindo não como fonte do direito, mas como fonte de exceção, como fonte de persecuções políticas autoritárias, né, vamos dizer assim. E isso, para mim, é muito bom. Nesse ponto, é um avanço da democracia constitucional brasileira, esse reconhecimento. Injustiças graves, elas já foram cometidas por outros tribunais, muitas vezes, em outros países. Me lembra muito o caso Dreyfus, por exemplo, esse caso do Lula, né? E foram corrigidas, mas, em geral, com mais tempo. As novas tecnologias, as novas formas de comunicação estão encurtando esses prazos de correção, o que é muito bom para a democracia e para a sociedade, né? O que você está achando do voto do Gilmar Mendes? Gilmar foi muito claro, dizendo que, pela percepção dele, Sérgio Moro tinha como intenção tirar o Lula da política brasileira. E essa admissão de um ministro do STF, assim, é muito forte. É extremamente forte, mas extremamente correta também, né? A fala do Gilmar está recuperando a dignidade constitucional do Supremo Tribunal Federal. É muito importante. Porque a realidade é que não foi, naquele período, não foi só Moro que foi parcial. Eu dei 2 pareceres, um que foi usado na ONU, outro que foi dado para a Comissão Nacional de Direitos Humanos, onde eu afirmava a parcialidade de parcela substantiva do sistema de justiça brasileiro em relação a Lula. Então, essa fala do Gilmar recupera a dignidade constitucional e democrática do nosso Supremo Tribunal Federal, não tenho dúvida disso. Pedro, o que acontece agora? Tudo indica que o caso, que Moro será considerado suspeito, no caso do triplex, isso se aplica automaticamente aos outros casos, ao caso do sítio ou não? Precisa haver. Teria que recorrer. É evidente que precisa haver uma declaração do Supremo em relação aos outros casos. Mas eu creio que, como se trata de um habeas corpus, as razões são muito intensas. Trata-se de uma radical, intensa parcialidade do juiz, uma atuação dos procuradores como se fossem advogados privados de acusação e não procuradores públicos, ou seja, julgamentos extremamente injustos e com função política. Então, não tem como, a meu ver, o Supremo deixar de declarar inválidos e nulos os outros processos em que Moro e esses procuradores atuaram. Então, eu acho que, como se trata do HC, uma medida que é extremamente informal pelo regime jurídico da nossa Constituição, que visa defender o direito de liberdade de forma ágil, rápida e informal, eu creio que é totalmente possível a defesa pedir que nessa própria decisão se estenda, vamos dizer, a decisão da turma para os outros casos. Então, uma extensão, eu creio que é totalmente possível isso. Uma vez isso acontecendo, as provas são anuladas, o caso contra o Lula, aqueles que não prescreverem, teriam que ser começados desde o início em Brasília, é isso? Isso, porque nós temos agora 2 decisões. Uma que vamos ter, né? Uma que vai considerar, nessa hipótese que eu estou tratando, o juiz parcial, portanto, houve uma suspeição do juiz, o que gera uma nulidade grave no processo, o processo como um todo é anulado. E há uma outra decisão do ministro Fachin, que determina que não é Curitiba mais o foro adequado para julgar Lula nesses casos. Então, vai ter que, se houver um novo processo contra Lula, ele terá que ser iniciado pelo Ministério Público de Brasília, que terá que ofertar uma nova denúncia contra Lula, e vai ter tramitação lá. Colhendo as provas todas, desde o início, né? E veja, eu acho até que a investigação é nula, porque o juiz que decidiu, durante a investigação, por medidas restritivas, etc., era um juiz parcial. Não há tipo de nulidade pior no processo do que um juiz parcial. É a inexistência do julgamento, é a inexistência material do processo. O processo existe como forma,
como nós apontávamos, uma fraude, ou seja, uma aparência de direito, uma aparência de democracia, mas um conteúdo material, político, tirânico, de persecução ao inimigo. Então, não há coisa mais grave do que isso no plano formal do processo. Então, tem que se iniciar tudo de novo, a meu ver, até a própria investigação. Pedro, última pergunta. Eu sou jornalista já há 40 anos. Sempre falei muito da questão da relação do conúbio, né, que falou Gilmar, entre a imprensa e os procuradores. Eu já vi produtores de televisão recebendo documentos do Ministério Público para colocar no ar e com isso promover o promotor, e vice-versa também, investigações jornalísticas. Ou seja, eu testemunhei isso. Você acha que foi importante o Gilmar falar dessa relação muito íntima? Ele até citou nomes de jornalistas entre a Lava Jato de Curitiba e jornalistas que faziam, vamos dizer, as relações públicas e não uma visão crítica do processo? Sim, eu acho que o que houve, um pedaço importante da produção do fenômeno político Lava Jato foi essa relação, vamos dizer, negativa entre imprensa e órgãos de investigação, onde foi praticado não investigação jornalística, mas um jornalismo de acesso, onde a imprensa foi utilizada como forma de veicular o ponto de vista e as teses da acusação, né? Vamos dizer, essa versão política. Inclusive, as gravações da spoofing são intensas nisso, da mídia sendo utilizado para provocar mecanismos fraudulentos de afastar ministros do julgamento da Lava Jato, de manipular tribunais superiores, né? Veja que ponto chegou, né? É uma quase... Eu escrevi um livro, Justiça e Sociedade Espetáculo, onde lá atrás eu já apontava esse problema no sistema de justiça brasileiro a partir do Mensalão, né? Quer dizer, onde começava a se construir uma relação do processo penal como espetáculo, onde a mídia tinha um papel fundamental, né? E agora, hoje faz parte do problema. Nós temos uma parte da mídia resistindo a essa, vamos dizer, retomada da dignidade constitucional do nosso sistema de justiça, resistindo porque tem a sua biografia comprometida, né? Essa que é a realidade, né? Jornalistas aí agiram ou de forma ingênua ou de forma pensada, mas para obter ganhos na época, né? Mas de forma profundamente antiética, porque em vez de investigar, ouvir todas as partes, foram meros veiculadores de um dado ponto de vista que na época não era propriamente um ponto de vista jurídico ou de investigação, mas um ponto de vista militante, político, incrustado no interior do sistema de justiça. Gilmar falou na maior crise da história da justiça brasileira. Que tipo de mudança que você antevê que é necessária? Você acha que essa autocrítica já é suficiente ou você vê mudanças? Eu acho que essa autocrítica ela é fundamental, no sentido de que é efetivamente o maior escândalo da história do judiciário brasileiro. Corrupção, Azenha, infelizmente, em qualquer país do mundo, em qualquer estado existe. Não há hipótese de haver um estado sem corrupção. Uns têm mais, outros têm menos, né? E é um problema cotidiano das atividades de Estado. E, portanto, o combate à corrupção tem que ser capilarizado e não centralizado como foi. Tem que se dar não pelo espetáculo, mas por uma prática profissional cotidiana no dia a dia da sociedade, onde haja sanção cotidiana a esse tipo de desvio. Portanto, a corrupção é um crime comum a ser combatido pelas estruturas comuns de investigação e de julgamento. O que é absolutamente estranho é esse escândalo no sistema de justiça. Nada pode ser pior do que isso, porque isso não compromete só o próprio sistema de justiça, compromete o Estado e a própria sociabilidade. Nós perdemos confiança em quem julga os nossos conflitos, né? Ou seja, a própria sociabilidade fica comprometida. É algo muito grave. É um dos piores tipos de corrupção que pode haver, porque em vez de se apropriar do nosso dinheiro, se apropria da nossa liberdade, da nossa igualdade, dos nossos direitos. Não há patrimônio maior de uma sociedade democrática do que os direitos. E o que esse tipo de ação do judiciário faz é interpretar o direito como eles querem, não como o direito deseja. Resolver os casos segundo o que eles desejam, não segundo o que a Constituição, o que os direitos e o que a lei deseja, né? Portanto, é algo muito grave. É algo que corrompe a estrutura do Estado democrático de direito, né?
Eu acho que hoje nós iniciamos um novo momento de resgate da dignidade constitucional do sistema de justiça e do país, que eu espero que prossiga, e eu espero que contamine o judiciário no sentido de termos juízes e procuradores conscientes que são aplicadores da Constituição, que não estão aí para inovar nem para criar nova ordem política ou jurídica.